Opa, tudo bem? Aqui é o Alex Coy. Eu trabalho profissionalmente com ilustração desde 2006. Eu sou professor da Quanta Academia de Artes e, antes de mais nada, eu queria agradecer ao RICE pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho de um tema que eu gosto tanto, dando umas dicas, mostrando como eu faço e tal. Eu acho que o mercado é muito carente desse tipo de material. O Ilustracom ele veio para suprir uma lacuna que tem, assim, a gente não tem uma formação específica na área de ilustração e eu acho que compartilhando o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire com certa dificuldade, é uma maneira muito legal da gente crescer junto. Então, antes de mais nada, Rice, valeu aí pela iniciativa. Bom, eu trabalho profissionalmente com ilustração desde 2006. Eu já trabalhei para clientes como Folha de São Paulo, Editora Abril, Nike, Cup Noodles, McDonald's e uma série de outras aí, editoras. Já trabalhei com várias editoras. E, assim, um pouco diferente desse trabalho que eu desempenho profissionalmente, eu sempre levo em paralelo o desenho de observação, que para mim é a menina dos meus olhos, assim, eu gosto muito desse tipo de trabalho, eu produzo bastante e assim eu aproveito bastante as oportunidades que eu tenho para praticar o desenho de observação. Bom, eu comecei com o desenho de observação, ele começou a me chamar a atenção por conta do meu trabalho. Inicialmente, eu sempre trabalhei longe, antes de montar meu estúdio, aqui em casa mesmo, eu sempre trabalhei longe, então isso levava muitas horas de condução durante o dia. Pegava metrô, pegava ônibus, esperava ônibus. Isso eu achei um desperdício ficar parado nesse tempo e deixar, sabe, deixar o tempo passar, ficar olhando pro nada e tal. Então eu estava sempre ou lendo ou desenhando. E esse tipo de desenho, ele veio, foi desenvolvido de uma maneira bem natural, assim, começou a me despertar interesse nesse tipo de tema, eu comecei a desenhar as pessoas, comecei a observar as pessoas. Um dos maiores ganhos do desenho de observação é o aproveitamento do tempo. Então, enquanto você espera o ônibus chegar, você está numa fila de um banco, você está num consultório médico, se você não ia estar fazendo nada naquele tempo. Você provavelmente ia estar olhando o seu celular, você ia estar pensando nas coisas que você tem que resolver naquele dia, enfim. Quando você faz o desenho de observação, você está praticando a sua percepção visual, você está aumentando o seu repertório, treinando novas soluções para resolver determinado tipo de dificuldade. E eu senti que melhorou muito o meu trabalho depois que eu comecei a levar mais a sério o desenho de observação, porque eu fico com menos receio de desenhar, o seu desenho fica mais rápido, entendeu? Você ousa mais. Porque assim, quando você está diante de uma pessoa que provavelmente ela vai se mexer dali a pouco tempo, você não fica pensando muito em... Você não tem receio de pôr o lápis no papel, pôr a caneta no papel. Você tem que arrumar soluções rápidas. As suas soluções, elas melhoram muito depois que você começa a desenhar de observação, porque você não tem tempo para pensar. Então você tem que resolver roupa de maneira rápida, resolver vários shapes de pessoas de maneira rápida. Então isso melhora você, melhora o seu trabalho, a sua visão fica mais aguçada, o seu repertório aumenta muito. Então, por exemplo, se alguém pede para você desenhar pessoas de raças diferentes, um asiático, um negro, você tem esse repertório, você sabe, você já desenhou bastante gente desse tipo, então você sabe o que aquela pessoa tem de diferente uma da outra, você encontra peculiaridades. Isso é muito enriquecedor para o trabalho. Eu costumo usar a seguinte metáfora para o desenho de observação. Imagina que você tem um recipiente onde os acontecimentos do seu dia, os acontecimentos importantes do seu dia, eles são pedras de tamanhos razoáveis. E você coloca essas pedras dentro desse recipiente, que é o seu tempo. Entre as pedras dentro do recipiente, vai sobrar muitos espaços, vão ficar vazios. Então, eu costumo ocupar esses espaços com desenho de observação.
eu tô sempre desenhando ou tendo alguma ideia, eu tô sempre anotando, sempre com o caderninho na mão. E esse é um tema que eu vou falar um pouquinho também. Os materiais que são legais para a gente ter sempre à mão para produzir desenhos de observação e anotar ideias, que é muito importante também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que eu gosto de utilizar para fazer o desenho de observação e os tipos de caneta diferente que eu uso e os tipos de sketchbook. Vamos lá? Opa, agora então eu vou mostrar alguns materiais que eu utilizo para praticar o desenho de observação e assim algumas coisas práticas assim para você tentar utilizar também. O primeiro segredo do desenhista de observação é o sketchbook. Sketchbook é uma coisa muito legal, assim. Se você tem sketchbook, tem o hábito de andar com sketchbook, você pode desenhar a qualquer momento. Então, eu vou mostrar alguns tipos de sketchbook que eu tenho. Esse aqui é um sketchbook simples, que eu achei numa papelaria grande daqui de São Paulo. E a gente tem... é uma folha bem fininha, tal, não resiste muito à tinta, mas é legal pra gente... Dá pra gente desenhar, assim, com caneta pincel, caneta comum e grafite. Então, ele é bem sossegado, assim, dá pra praticar bastante. Aqui são alguns desenhos de observação que eu fiz numa reunião que teve na Quanta Academia, em vários lugares diferentes. Assim, eu estou sempre observando que tem uma televisão e tal. Aqui foi num consultório médico, a gente estava esperando para fazer um exame, e eu e minha esposa. E aí eu fiquei desenhando o pessoal lá. Isso vai sempre agregando novos tipos de pessoas, vai aumentando e muito o repertório do desenhista. Então, tem vários... Isso aqui foi numa palestra que eu estava assistindo, eu fiquei desenhando as pessoas. Isso aqui foi esperando o ônibus para ir dar aula. Tem um monte de brincadeira também, esses aqui foram no trem que eu desenhei. Uma outra dica muito legal para quem quer desenhar de observação e se sente um pouco intimidado com as pessoas vendo você desenhar, é utilizar óculos escuro. Se você coloca óculos escuro, ninguém te vê, então ninguém sabe para onde você está olhando, então você fica bem mais à vontade para desenhar de observação. Eu estou sempre com um na mochila. Ó, o pessoal mexendo no celular e tal. Bom, esse aqui é um Moleskine original e tal. Ele é meio caro aqui no Brasil, inclusive esse veio... Uma amiga foi viajar, eu pedi para ela comprar para mim. Então, assim, a folha desse é um pouquinho mais encorpada, aguenta tinta mais pesada e tal. E é legal também de se ter na mochila, né? Tem alguns desenhos de observação aqui. Algumas brincadeiras. Isso aqui foram no trem também. Isso aqui foi numa palestra que eu estava assistindo. Tem uns sketchbooks também que são vendidos em livrarias, que eles são personalizados, assim, são bonitos. São um pouquinho caros, assim, por volta de uns R$40, mas são legais, assim. A folha deles é meio fina, assim, não aguenta tinta, não. Mas é legal, assim. Alguns desenhos aqui. O legal do sketchbook é pra você perde o medo de errar, entendeu? Você não fica com aquele preciosismo de fazer certo, de fazer legal, fazer bonito. Com o sketchbook você arrisca mais. É o seu diário, assim. Você não precisa mostrar para ninguém. Tem outros formatos também, ó. Esse aqui é mais esticadinho. O sketchbook é o seu laboratório. Você sabe, registra o seu dia, você escreve. Se você tiver o hábito de escrever, você escreve também, cola coisas e tal. Tem uns sketchbooks também que são feitos. Esse aqui, por exemplo, eu comprei da Azul Press.
e é muito bonito, muito parrudo, ele tem um papel bom. Acho que inclusive por isso que eu fiquei meio travado para produzir nele. Ainda não fiquei muito à vontade não. Mas ó, é todo costurado e tal. Esse é um sketchbook mais, mais bacana, assim, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as canetas que eu utilizo, que eu gosto de utilizar e tal. Eu gosto muito de diversificar o material, então eu estou sempre comprando materiais novos. E a minha mais recente descoberta e minha nova paixão foram as brush pens, que são pincéis de bolsos, assim, né? Então, esse aqui é da Pentel. Aqui no Brasil eu não sei quanto sai, nem onde vende. Eu comprei no eBay esse aqui, paguei por volta de R$ 30. E ele é um pincel sintético, tem a cerda sintética e ele é recarregável. Então você consegue recarregar com o nanquim aqui para caneta técnica. E tenho gostado muito dele, ele dá um traço muito fluido. Você consegue várias espessuras de traço e tal. Consegue também um traço mais forte, com um nanquim mais pretinho assim. Ou consegue um traçado mais rápido, assim, mais dinâmico, que é uma coisa que eu gosto muito. Se você puxa rápido, fica um traço bem sequinho, assim. Essa aqui é uma outra brush pen que eu comprei. Essa não é descartável, ela é descartável, desculpa. E ela chegou ontem. A ponta dela não é de cerda, ela é como se fosse uma esponjinha. Então ela dá um efeito parecido com o de cima, mas a textura dela é meio diferente, assim, quando você passa você sente um tremidinho assim na mão, é bem legal também. Por ela não ser recarregável, provavelmente quando acabar vou ter que jogar fora, né? Essa aqui é uma caneta básica, assim, você encontra em grandes papelarias, em papelarias né, com um pouquinho mais de material técnico, assim. É uma caneta nanquim descartável. Você não consegue uma variação muito grande de traço, mas ok, assim, dá pra você desenhar e fazer bastante coisa com ela. Custa baratinho, essa aqui custa por volta de R$ 3, R$ 4. Essas aqui da Tombow, elas têm ponta dupla. Elas têm uma ponta que é pincel e uma outra ponta que é uma ponta redondinha. Normalmente eu pego essa ponta e pego o estilete e dou uma cortada, uma chanfrada na diagonal para ter uma ponta bem fininha, assim, para conseguir uma variação de traço grande. Então é legal para escrever também, você pode experimentar e tal. É bem legal. A desvantagem dessas canetas é que elas custam, a ponta delas ela fica esfiapada muito rápido. Então você perde a precisão no traço. Você não consegue fazer um tracinho fininho mais, como das outras canetas pincéis. Mas aí eu pego e faço da mesma forma, eu pego e dou uma estiletada aqui na ponta para ter uma variação de traço maior e tal, e continuar utilizando, né? Quando essas canetas vão ficando mais secas, elas deixam um efeito muito legal também, um efeito de como se fosse esse aqui, meio falhadinho, é bem bacana. Outra coisa que eu utilizo bastante é a lapiseira. Essa aqui é a lapiseira 05, comum, da Pentel. Eu gosto de um grafite bem macio, esse aqui é o 4B. Ele permite uma variação muito grande de densidade, né? de escuro, assim. Então é bem legal, assim. Com o objetivo de deixar vocês bem inspirados para desenhar de observação, eu vou mostrar agora o sketchbook de um artista que eu acho muito bom, assim, excepcional. É o James Dean. Eu não sei se você já conhece ele. Se você não conhece, eu recomendo que você procure. James Dean se escreve assim. O site dele é jamesdean.com. Então é bem fácil de achar. Bom, aqui tem alguns desenhos de observação que ele faz. São uns trabalhos muito legais. A maioria deles é feito com caneta esferográfica mesmo. Caneta
que se encontra em qualquer papelaria e tal. Então ele tem um trabalho animal, assim. Tem uma riqueza de tratamento. Então ele consegue dar o efeito de tom, passando a caneta mais levinho. É um cara muito bom. Tem alguns desenhos, alguns nus dele, alguns retratos. Esse aqui parece que foi feito em guache e pastel seco. Se você entrar no site dele e dar uma olhada nos trabalhos, nas pinturas, você vai ver o resultado que ele consegue nas pinturas. É porque ele tem uma base de desenho muito boa. Ele é um cara que desenhou muito modelo vivo, fez muito desenho de observação. Isso ajuda muito, né? Complementa o artista. Ó, desenho de avião. Aqui ele estava sentado no avião desenhando as pessoas. Eu gostaria de agradecer o Risse pela oportunidade que ele me deu de estar dividindo o meu conhecimento aqui. Eu espero sinceramente que você tenha tirado proveito desse bônus aqui e que você consiga utilizar o sketchbook, consiga inserir a prática do desenho de observação no seu dia a dia. Você vai ver quão enriquecedor é esse tipo de coisa. Assim. Você encontra meus trabalhos na minha página, alexcoy.com. Lá tem uma aba que é dicas. Você pode cadastrar o seu e-mail lá. Eu sempre vou mandar novidades para você relacionado ao desenho, pintura, ilustração, enfim, as artes visuais em geral. Tá ok? Eu fico por aqui. Preste muita atenção nas palestras que estão rolando aí, no que você tem acesso, porque só tem cara fera. Eu admiro muitos deles aí. Eu não conhecia vários outros e tô conhecendo com essa oportunidade. Então, preste bastante atenção no que eles estão te dizendo, sabe? Tenta ler nas entrelinhas, porque todos eles sabem o caminho das pedras. E cada um está disposto a dividir isso com você, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima, até mais.